Boa noite, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos novamente aqui, mais uma abençoada quarta-feira, às 22 horas, né? Como toda quarta, né? Pontualmente, 22 horas. E lembrando sempre, né, que na quarta-feira, então, ao vivo às 22 horas, das 22 às 23. E na quinta-feira, então, do meio-dia à 1 da tarde, reprise, né, do programa da quarta. Então, hoje estamos aqui iniciando mais uma quarta-feira abençoada com o programa Abapai Rádio Digital. E hoje nós temos aqui, então, um convidado, né, um casal convidado aqui muito especial, o Lucas e a Tamires, é isso? Tami, nossa mais conhecida como Tami. Fiz o curso e tudo com ela e fui descobrir que era Tami na formatura, Tamires na formatura. Todo mundo sempre fala Tami, né? Então seja muito bem-vindo, Lucas Darouti, Tamires, Tami. Muito obrigado, Dirceu. Sempre um prazer estar aqui com você, né? Uma benção. E o Lucas, né, lembrando, né, não sei se vocês estão nos assistindo, né, pelo YouTube, nos ouvindo aí no rádio digital. O Lucas já esteve aqui em outra oportunidade, o ano passado, né, junto com o Adriel, junto com o Fabiano Correia, né? Mas na época nós estávamos solitos, né? Os 4 homens solitários aqui, perdidos aqui na noite. Meu Deus do céu. Mas hoje quem está perdido só eu, né? Porque a minha esposa, que está sempre aqui comigo, a Lani, né? A Lani Nola, que faz parte desse, não só do programa do rádio, né? Mas também do curso, né? Que é o Poder da Aliança, que tem o mesmo nome desse programa. Mas hoje, então, infelizmente, ela não estava muito bem de saúde e eu acabei vindo sozinho fazer essa entrevista maravilhosa com o Lucas e com a Tamires, aí, com a Tami. Então, é uma honra tê-los aqui comigo, né? Obrigado aí por aceitar o convite, né? E eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Então, antes de a gente realmente ir mais a fundo, né, do curso, né, o Poder da Aliança, até que vocês falem, né, quem é o Lucas, quem é a Tami, né, para o pessoal conhecer um pouco mais. Alguns já conhecem, né, o Lucas mais pelo fato de cantar, né, de pregar. Meu marido é mais completo, né? Pula, canta e sapateia. Ele faz tudo, né? E ainda fala em línguas. Glória, tem que ter, né? E a Tami só profetiza. Eu sou mais quietinha. A minha área é as artes mesmo, né? Eu venho da sala de aula. Esse ano eu estou afastada da sala de aula, estou trabalhando com escrita, que também é uma área de arte, né? Mas escreve livros, tu é escritora? Exemplo, hoje eu estou trabalhando em um documentário, estou escrevendo o roteiro dele. Que legal. Mas a nossa paixão mesmo é a igreja, então a gente, desde que a gente casou, a gente tem uma vida dupla. No bom sentido falando, né? Deixa bem claro. A dupla de ter um serviço secular e trabalhar na igreja. Tá. Então, sempre foi, desde quando vocês casaram? Desde quando a gente namorava. Pouco antes, né? Quando a gente antes já, quando namorava. Começou a namorar, a gente já começou a se envolver na igreja. E o engraçado, Dirceu, é que antes de a gente casar, a gente conversava, né, que nunca vou me envolver com igreja, né? Até me perguntava, não vai ser pastor ou não? Vamos conversar sobre isso aí, se tu tem desejo. Vamos definir. Eu disse, não, nunca tive desejo de ser pastor. E quando a gente namorava, né? Depois, a gente já estava quando a gente percebeu, foi natural. Foi natural, Deus foi trabalhando. E hoje a gente está aí cuidando, ajudando, né? No grupo de convívio. E só Deus sabe, né? O que é melhor pra gente, né? Os seus caminhos sempre são melhores do que o nosso. Com certeza. Não tínhamos o desejo. Inicialmente também éramos muito jovens, né? Quantos anos isso? 18? Com 17 anos. 18 e ele 17. Esqueci que a Tami é mais velha. Me respeito. E outra coisa, ela que me ensinou a dirigir. Nossa! Corajoso. Eu não sabia. Ela me ensinou a dirigir, rapaz. Isso me ensina a dirigir. Eu tinha acabado de tirar a carteira e ele ainda não. Mas interessante isso que vocês falaram agora, que eu também não sabia, né? Na questão ali a parte ministerial, porque eu estava ouvindo o Josué Gonçalves, e ele nasceu na igreja, né? Tu também nasceu, né? E ele, então, era filho de pastor, e quando eles namoravam, ele e a esposa dele, o nome da esposa não vou lembrar agora, ele falou isso, né? Que explicou para ela como é que era uma vida de pastor, se ela realmente gostaria de casar com ele, porque
tudo apontava para que ele desse continuidade ao ministério do pai dele, até porque aquilo já queimava no coração dele para ele ser pastor realmente, né? E ele explicou, não, porque vai ter momentos que não vai ter final de semana, vai ter à noite, vou ter que ir e tal. Como, né? Tu já sabe disso, não precisa falar. Quem é pastor, quem está nos ouvindo, ou quem já trabalha nessa área ministerial, sabe muito bem o que eu estou falando aqui. E ela entendeu, ela disse, não, é isso mesmo que eu quero, eu sei o teu chamado e eu quero casar contigo, não só porque eu te amo, não só porque eu gosto de você, mas é porque realmente eu entendo que esse é o chamado para minha vida também. E interessante, né, que tu mesmo acabou de falar, né, Lucas, que vocês, quando namoravam, não tinham esse intuito, esse desejo no coração, e as coisas foram acontecendo naturalmente, né? Na verdade, eu tinha muito medo de me envolver com o sistema da igreja, né? Era um bloqueio, assim, que eu tive. Mas a gente sempre, mesmo assim, foi se envolvendo naturalmente, mesmo, assim, não tem outra palavra. Quando eu vi, a gente já estava, assim, bem imerso, a gente só foi, né? Só fluiu. Vamos obedecendo. E, claro, com o passar do tempo, como a igreja aqui sempre diz, né, que o fardo de Jesus é leve. Então, tinha as implicações, tinha os desafios, mas era prazeroso, porque era gostoso, né? Deus foi providenciando tudo, né? Então se tornou algo natural. E hoje a gente não consegue mais fugir disso. É da vida adulta. Faz parte, né? Faz parte. Tá no sangue, no DNA, né? Então hoje tu tá no trabalho, tu tá pastoreando. Tu tá numa roda de amigos, a gente tá conversando sobre Jesus, a gente tá junto, né? Ri, se alegra, mas daqui a pouco sai um hino, sai um louvor, não tem como mais desligar. Glória a Deus, Então eu muito costumo dizer que não interessante. tem como separar o cristão, né, o evangélico, né, cristão, enfim, como achar melhor falar, né, denominar, do cristão que está na igreja, né, do cristão que está lá fora, num trabalho, na empresa, na rua, no trânsito, é a mesma pessoa. Não tem como separar, aqui eu venho para a igreja, né? Aqui nós estamos falando aqui da Abapai Digital, né? Rádio Digital. Eu venho para a igreja e eu me transformo. Então eu boto um terno, né? Eu venho, vamos dizer, muitos trajes, né? Que o pessoal em muitas igrejas usam, né? Roupa de crente. Isso, roupa de crente, exatamente. Aí eu venho para cá, eu sou um Dirceu aqui, né? E lá na rua, daí eu sou um outro. Daí, tipo, eu tô lá, vamos dizer, de camiseta, bermuda. Aí eu posso pecar, né? Não tem como, né? Não tem como separar Não é um personagem, né? Exatamente, né? E isso, Dirceu, faz muita confusão na mente de quem está de fora. Porque se há uma vida dupla nesse sentido, de na igreja sou um e no trabalho, em outro lugar sou outro, aquilo ali traz confusão, porque a pessoa diz, poxa, lá na igreja aquele cara é uma benção, agora aqui não condiz com o que ele faz lá. Então isso traz uma aversão até das pessoas quererem, né, estar na igreja ou vir para Jesus, né? Porque daí começa a perceber essas E eu sempre falo algumas vezes na ministração, quando eu lembro, quando o Senhor direciona ou a própria palavra daquele que eu uso o teu exemplo, né? Claro que aí eu não te exponho, eu só falo aqui, eu posso falar, que estou na tua frente, só falo que é um irmão lá. Daquele irmão que era o Boas-Vindas lá, aqui a gente chama Boas-Vindas, lá como é que você chamava? Porteiro, né? Porteiro, E aí entrou um bêbado lá, né? E daí o cara falou, tu pode ficar ali no final, né, da cadeira, aí disse que tu não incomoda, não fala alto e tal, né? E aí é melhor tu falar que daí eu não erro, né? Foi, não, é bem isso aí. E aí o cara lá incomodou o porteiro. Imagina, bêbado, né? Começa a falar alto, né? Pegou ele, jogou nas britas que tinha lá na igreja com tudo. Aí tu crente. Tu crente, é um demônio. Tu é um satanás. Cada vez que eu conto isso, o pessoal se afina. E é verdade, cara, porque não existe, é crente 24 horas, né? Então, se tu é uma bênção na igreja, tem que ser uma bênção em casa, no trabalho. E isso de ser uma benção, tem uma piada que é muito antiga, eu ouvi, eu acho que vocês ouviram lá na Assembleia também, que o filho falou para a mãe assim, mãe, vamos morar na igreja. Ela disse, por quê, filho? Porque o pai aqui é uma benção, ele só dá glória a Deus, Jesus te ama, abençoa e tal, que ele não briga comigo, não me bate, não faz nada. Em casa ele se transforma, o Satanás. Mas é bem isso aí. Então, como é que são as coisas? Eu passei por isso, né? Tu viveu isso? Não por maltratar e ser duas caras, mas do ativismo religioso. Então, no início, né, eu vivi os 5 primeiros anos, né, também. Aí, eu até contei
aqui na nossa formatura, que a gente fez ali com vocês, eu contei um pedacinho. A gente vivia tanto no ativismo que um dia ela chegou para mim e disse, ó, pega tuas roupas e fica lá na igreja, porque tu para mais lá do que aqui. Nossa, aí aquilo ali deu um estralo na minha mente, daí eu disse, o que eu tô fazendo? Aí eu comecei a ponderar, né? E melhorei, né? Mas os 5 primeiros anos ali foi bem difícil para a Tami. Mas aí, então, quem tá mais envolvido era você, Lucas. Isso. A Tami até me acompanhava, mas, coitada, não tinha o pique, né? Porque de uma congregação, daqui a pouco eu já estava noutra. E daqui a pouco já... Daí tu já era pastor? Eu era obreiro. Né? Obreiro. Era que lá na denominação que eu vim, a gente começava a auxiliar, diácono, presbítero, evangelista e pastor. Tá. Daí tu era obreiro? Daí obreiro, na época eu era auxiliar, né? Quando eu comecei era auxiliar. Eu deixei para te ver uma vez num casamento, eu era testemunha. Aí nós estava lá na hora da janta, porque começou às 5 da tarde, né? Aí o pastor disse, tô indo pregar lá em Lauro Miller. Vamos cantar. Aí pegou, disse, então vamos. Nossa. Minha inexperiência, deixei a Tami lá sozinha. Sério? Não levou? Voltei. Ela ficou sozinha no casamento, eu era testemunha. Nossa. Voltamos no final, né? Já não tinha mais nada lá. Depois, o que eu fiz da minha vida? Então, a inexperiência... Depois, o que eu fiz da minha vida? Porque deu ruim, né? Deu ruim? Ah, sim, com certeza. Por mais que a Tami é muito tranquila aqui, gente, ela é muito querida e tranquila, mas acho que ali ela se transformou, não, né? Porque assim, o Lucas, ele é muito acelerado. Então, hoje eu já entendi que eu sou a pessoa que dá uma puxada, uma freada. Tu é o equilíbrio, né? E aí eu falo, só que assim, como a gente conseguiu se ajustar, quando eu digo pra ele assim, que eu custo a reclamar sobre isso, né? Mas se eu digo, Cheiro, tu tá muito acelerado, dá uma pausa. Daí ele para porque ele sabe que realmente ele tá já extrapolando, sabe? Lá em casa acontece muito isso também. Comigo também, porque daí tu falou uma coisa que eu também, para mim, acho muito leve, não é peso. Tanto é que a Lani quis pegar férias, a gente pegou, na verdade, assim, pegou entre aspas, vamos dizer assim, né? Do trabalho, né? Do meu trabalho, da minha empresa, né? E também do ministério aqui, né? De certa forma, porque o curso de casais, o Poder da Aliança, esse que a gente está falando agora aqui no momento, ele terminou em novembro, né? Então a gente já parou, só vai retornar agora. Para você que está nos ouvindo, que não fez o curso ainda, né? Vai começar dia 8 de março, depois a gente vai anunciar aqui na igreja. Então aí sim volta às atividades normais dos casais, do Ministério de Casais, só que problemas não acontecem só durante o ano, acontece principalmente nas férias. E aí não tem como tirar férias, né? E aí o que aconteceu? Daí eu tive vários homens que eu atendi para conversar, outros queriam conversar, a esposa, ele, eu, a Lani, daí a Lani também teve que ir, a Lani muito cansada, porque o ano passado, 2022, foi muito sobrecarregado. Vocês saíram muito para pregar também, né? Também, essas últimas viagens, né? Pô, a gente estava viajando quase todo final de semana, pegando o avião longe, então foi muito cansativo, mas ela tá, até o fato de ela não estar aqui hoje é porque ela está muito desgastada. Imagina. Bastante, assim, né? Ela está com uns problemas assim de nada grave, mas é só o cansaço mesmo. Sim. Então ela quer descansar, né? E aí, como eu falei, né, o pastor não tem como tirar férias, né? Porque os problemas não tiram férias, né? Então eu falei outro dia pro pessoal, não lembro agora quem que eu falei assim, né, que vai pra praia, tá? Os nossos amigos em comuns ali, até vocês estavam lá na casa deles, né? Ó, gente, aqui não tiram férias, mas não tiram férias de Jesus, né? Porque Jesus está em todo lugar, né? Então não dá para sair daqui da igreja, do nosso meio de Criciúma, e lá para outros lugares ali e pecar, né? Brincando, né? Mas é assim, né? E aí eu estou envolvido em tudo, né? Com pessoas, com homens, aconselhamento, ajudando o pastor Telmo, agora o pastor Fabiano também aqui na igreja, na Aba School lá, né? Que tu sabe também, no programa que eu acho que tu já... Não, tu não foi ainda na Vertical, né? Outro foi, 97.7 lá. Ainda não, o Adriel foi. O Adriel e o Sami foram lá. Então, é muita coisa. Aqui a rádio digital aqui, né? A Abapai Digital. Então a Lani me apelidou de Leônidas. Leônidas, não tem aquele Leônidas 300? Aí tem uma sátira lá que o Leônidas fica inventando moda, inventando coisa assim pra fazer, né? Tipo, ele vai lá com 300 homens lutar contra 10 mil persas. Aí ela assim, tu tá igual o cara lá que tu não para, né? E vocês também fizeram uma maratona de vídeo, né? Toda sexta-feira, não foi?
manhã, das lives também, exatamente. Também, isso, e às vezes nas quarta-feira também alguma coisa vocês faziam, né? O da quarta é esse do programa, Mas vocês fizeram alguma... a gente alguma fez, live, acho que não podia foi. na sexta, mas daí foi só numa semaninha, assim, Então isso. é bem puxado, né? O E a live acabou agora. Pois é. O Dirceu também nós temos que puxar, porque senão também vai embora. Daí ela chegou tipo tudo também, assim, amor, acho que tem que ponderar aqui e tal. Então, assim, vocês são o nosso equilíbrio, né? Porque senão a Vivi é o equilíbrio do pastor Telmo, né? Porque senão também ele saía voando e eu também, tu também, né? Com certeza. Então, por isso que é uma bênção, né? Por isso que o casamento é uma bênção, né? Não só quando a gente fala na parte sexual, não só quando a gente fala da companhia, né? Mas também no equilíbrio também, porque senão de repente vai chegar um ponto que a gente não vai aguentar fisicamente ou mentalmente ou espiritualmente. Mim, esse é o objetivo de Deus, de unir duas pessoas tão diferentes, o equilíbrio, porque a gente se ajusta. Eu penso, se eu não tivesse uma pessoa acelerada, eu não pago imposto para ficar em casa. Eu por ti, só ficaria em casa. Eu amo ficar em casa. E o Lucas ama bater perna, né? Então a gente teve que encontrar um equilíbrio, um meio termo. A Tami, Dirceu, eu estranhava assim no início, porque ela dizia assim, hoje eu quero ficar sozinha. Mas como sozinha? Solitude, não meu existe amor. Isso. Assim, não, é sério. Eu disse, não, mas tem certeza? Não, então tá doente, alguma coisa? Não, eu só quero ficar sozinha. Eu disse, tem certeza mesmo? Porque eu não... quer que eu fique aqui junto Tu não quer que eu fique aqui? Não, eu quero só um sozinho. momento. Até eu entender isso aí, foi longe. Eu disse, meu Deus, será que eu aprontei alguma coisa? Tu já ficar preocupado. Eu digo assim, que não é normal a pessoa querer ficar sozinha. E depois eu peguei e uma vez eu disse, Otávio, eu quero ficar hoje sozinho também. Aí eu vou ficar... Você se apaixonou pela solitude. Gostei. Gostou. Eu acho que por ser tão acelerado, eu disse, hoje eu quero tirar um tempo pra mim. Aí fui ler, orei e tal. E disse, eu quero um tempo sozinho. Acordei renovado. Até brinquei com eu também, isso aí esse negócio necessário. É bom. Mas não sempre, né? Não, porque mas de vez em quando tá fazendo isso aí é muito legal. Muito legal. Ir para um local ermo. Aqui eu já aproveito as minhas falas, né? Os local ermo, assim, um local muito afastado, né? Isolado da comunicação, de internet, dá um tempo para a mente também, né? Dos problemas, dos crentes. Sim. Isso é importante, é necessário, né? Sim. Carregar as energias, as baterias, né? E eu acho que tu percebeu que o início do nosso casamento foi bem turbulento, né? Sim, não só o que vocês comentaram assim, eu já percebi. Mas assim, a gente viu o cuidado de Deus de várias tudo, maneiras. Né? Assim, né? A gente teve bons pastores. E a gente ia em todos os retiros, tudo que era de curso de casais, sabe? E hoje eu vejo, assim, vocês atuando nessa área e eu, assim, dentro do meu coração, Deus, né? Eu entendo, assim, o quanto isso é uma bênção de verdade, sabe? Porque a gente foi muito moldado nesses cursos, né, Lucas? A gente foi ajudou bastante vocês. Nossa. Imagina, Dirceu, a nossa realidade, 2 jovens, entendeu? Se pega uma pessoa para aconselhar imatura, ou uma pessoa que não tá nem aí, arrebenta, porque são 2 jovens. Vai estragar, a gente está se formando ainda. Ou então nem encontra uma pessoa para aconselhar. Ou não encontra. Muitas vezes não encontra. Não encontra também. Então a gente foi nesses cursos, até quando tu falou do pastor Josué Gonçalves, a gente também, ele teve lá na Isara, naquela vez a gente participou também. E é maravilhoso. E, inclusive, eu acho muito legal fazer de tempos em tempos. Porque, assim, a gente sempre aprende alguma coisa, né? Sim. Não, e é tão pontual isso que tu tá falando, também, que a gente já pegando o gancho ali, né? Que eu falei do Josué, tu também confirmou agora, Lucas. A gente tá fazendo um curso dele para reciclagem mesmo, para líderes, para casais que já são líderes, para realmente aprimorar as ferramentas que já são bênção, ficar melhores ainda. Legal. E está sendo muito legal, né? E há um tempo daí já tem assim uns módulos lá com o Hernanes Dias Lopes, com ele, com o Josué. Então, assim, a gente começou agora e está gostando muito. Assim, é tudo que a gente já sabe, mas é necessário ouvir de novo. Com certeza. Não, vocês mesmos são um exemplo disso, né? O curso, tu falou, né? Tu gostou um monte, vocês gostaram do curso, né? E olha só, uma coisa, parece que é simples, né? Mas o que me marcou no curso é as 5 linguagens do amor. Eu passava lá na livraria todo dia, lá na igreja onde eu congregava,
e vi o livro ali, mas nunca comprei. Eu até disse, mas 5 linguagens do amor, será que isso aí? Né? A gente foi meio que ensinado assim, ser mais durão. Eu disse, não, vou comprar livro de teologia. Sim, vou aprimorar o meu espírito aí, né? Aí, doce, não, né, e meu tava lá esse livro, todo mundo comentava. Se eu tivesse já lido Na antes, época. na época eu tinha já Aprendido errado muita menos. coisa. Principalmente Foi, aquela da nossa, capa do Batman. Não, essa aí também vai contar. Ô, Dirceu, aí quando chegou na matéria, todas elas, santidade, né, no casamento, aliança ou contrato, né, ali todos os módulos. Mas para mim marcou foi essa aí. Das 5 Porque linguagens. eu acho que quando a pessoa conhece o seu cônjuge, tudo fica mais fácil. Com certeza. Tudo flui melhor. Porque a pior coisa que tem, né? Quando tu vai numa festa e tu não conhece a pessoa, difícil se relacionar. Poxa, se eu falar uma palavra, será que eu vou agradar? Será que eu vou agredir ela? Será, né? Porque tu fica indeciso. Tu não sabe o que fazer. E o casamento não pode ser assim. A gente não pode ficar num casamento sem saber o que o outro gosta. Porque senão não tá tendo um entrosamento, né? Com certeza. Rapaz, e quando vê essas 5 linguagens do amor, daí eu digo, eu tô errando por não conhecer realmente o que já estava ali escrito, disponível, só por não ter alguém que me orientasse. E lido, né? Alguém que me Exatamente. orientasse. Lucas, lê esse aqui, porque só se preocupava em congregação, em igreja, aquilo, e não focar no casamento, né? Então, para mim, as 5 linguagens ali me fez economizar tempo, dinheiro, né? Dinheiro. E agradar ela. E deixar ela feliz, né? E deixa só te interromper, depois a Tami complementa ali nessa questão, né, do dinheiro, que o Lucas acabou de falar agora. E interessante, a gente foi, né, participou de era meio que não era bem um congresso, era um final de semana, era sexta e sábado, com casais lá da Mevan, eu e a Alane fomos ministrar lá para esses casais, daí ministramos na sexta para os casais líderes, e no sábado daí foi 2 ministrações, uma tipo um período da tarde e outro à noite, né, para toda a igreja, daí para quem quisesse vir de fora também, veio gente de Curitiba e tudo mais. E aí eles fizeram uma dinâmica, não sei se vocês já participaram na época da outra congregação de vocês, eu nunca tinha participado, na questão de conhecer o seu cônjuge, que era o quê? Eles faziam perguntas, daí tinha duas negocinhos para levantar. Tipo assim, daí ficava de costas, um para o outro, numa cadeira, sentado. Aí eles faziam determinadas perguntas, né? Tipo, o que o seu cônjuge gosta, né? Daí levantava os dois ao mesmo tempo. Se a pessoa conhece o outro, vai levantar, não lembro agora, a mesma placa, exatamente, E aí, se tu não conhece, vai levantar diferente, né? Tipo, um levanta uma, o outro levanta outra. E foi tão de Deus, assim, né? Que a gente, nesses 23 anos que nós somos casados, eu e a Alane, dá para dizer que a gente se conhece mesmo, né? Porque a gente acertou todos, levantamos sempre a mesma placa. Que massa. E não era um concurso, era só para realmente saber se conhecia um ou outro, né? Então, e muitas vezes, né? Muito legal. É uma dinâmica muito legal, depende até para aplicar aqui no nosso curso aí, o Poder da Aliança. Conhecendo o seu cônjuge, alguma coisa assim, legal. né? Porque às vezes é como tu falou antes, né? Tu vive a vida toda com a pessoa e tu não conhece ela direito, né? Tu vai, né, uma festa e tu não conhece a pessoa, né? É muito difícil. E foi o caso ali, né? Teu e da Tami, né? Tu foi dar um presente para ela, que era o presente que tu achava que para ti era o melhor presente do mundo, assim, né? Quer contar um pouco, Tami? O Lucas, às vezes eu brinco, eu chamo ele de tio Patinhas, mas ele não Tio é Patinhas, avarento. porque daí é casquinha, Não, né, ele irmão? não Eu sou discípulo do É um bom economista é assim, né? Tratar dessa forma. Eu né? aprendi Mas aos não pés né? do Não Dirceu. Não, ele não é. O Lucas não é avarento. Mas quando a gente casou, eu nunca cuidei das contas de casa. E ele aprendeu sozinho a cuidar, né? Então ele tem bastante zelo de manter as coisas funcionando, E aí, às vezes, ele dá uma economizada legal, assim. Daí o tio Patinhas baixa e não é fácil, né? Entendi. Aí, nessa época, eu lembro... Ainda mais quando o cara tá mais apertado financeiramente, Claro né? Nossa! E ele queria me agradar, né? Ele juntou dinheiro que não podia e me deu Uma capa do Batman. Como é que era o nome daquilo? É uma...
Ah, agora eu esqueci. Mas é aqueles casacos bem elegantes que não tem mão, né? Tu coloca, só encaixa o braço assim. Lindíssimo, lindíssimo, caríssimo. Nossa. Ele chegou. A lança-perfume, era isso? Era. Nossa, Nossa, caro. ainda eu disse, será que ela vai gostar mesmo? Rapaz, não tem quem não A goste disso aí. vendedora, a vendedora, né? Essa aí. E aí, quando eu recebi, me remeteu a capa do Batman. Tá. Né? Eu falei, ai, cheiro, tu me deu a capa do Batman. Nossa, acabou, Nossa, né? gelei. Acabou, né? Contei as moedinhas, centavinhos, ela disse, bah, isso aí no outro verão tu paga 50 Ah, pilhas. sim, porque daí vai pra promoção. É, Né? daí Mas eu fui começou a dizer, insensível, né, amor? foi daí ela disse assim, rapaz, isso aqui não dá, porque eu não uso salto alto, porque não sei o que, começou a dizer, Não, é porque aquele estilo de capa Tem era que usar para uma com- mulher bem elegante, que Uhum. usa salto fino bem alto, tudo não condiz muito comigo, né? ou calça, né, que na A época ela não... vendedora não ou Não te calça, conhecia, né, porque né? naquela É. época E o Lucas não também dava não. de usar, né. A vendedora e o Lucas não me conheciam. Infelizmente, né? Lucas? Foi. Daí, rapaz, aquilo ali foi um choque. Daí, como foi importante? E daí passou, né? Eu disse, então tudo bem. E eu só fui saber disso quando a gente fez o curso, que daí foi onde me remeteu, né? Nossa, gastei aquilo lá sem precisar. Se eu Desnecessariamente. conhecer, entendeu? Então, aquele foi um caso isolado. Uhum. E daí depois passou, daí foi trazer a memória novamente quando veio o curso, né? E daí eu disse, bah, naquela época se eu conhecesse ela, e o que ela gosta? Tempo de qualidade, não é nem o presente, Gosto de estar junto. né? Uhum. Entendeu? Coisa que eu mais Então, gosto. a gente podia pegar aquele dinheiro e ter ido chupar picolé junto. Ia amar, né? E Porque ela ia ia estar gostar junto, que né? ia estar É. junto, entendeu? Bastante picolé. É ia igual a dar. Alane. A Alane gosta de tempo de qualidade e presente. Ela gosta dos dois, né? É. Eu também gosto de presente também. Mas é para te ver como é importante mesmo, né, Dirceu? Uhum. E dependendo da geração de pessoas, eu tinha um amigo meu que era pastor, e aí ele brincava, né? Ele dizia, minha mulher veio reclamar que eu não digo que eu amo ela, mas eu já disse quando me casei, minha palavra é uma só. Então, Não volto atrás. não volta atrás. Mas tu vê, precisa, né? Sim, reafirmar, né? Reafirmar. É, principalmente a mulher. O homem Com é tranquilo, certeza. né? Entendeu? A maioria do homem não tem E necessidade de aquilo ali afirmação, pra mas ele a era uma mulher sim. verdade mesmo. Era uma verdade para ele. Então, Uhum. dependendo da geração ou de como teve a criação, A geração mais antiga. né? é capaz de Exato. perder um tempo que poderia ser gostoso no casamento por conta de às vezes não participar de um curso, não ter interesse em dar uma ajustada no casamento. Então, Agora foi isso. Eu acho que foi o último curso, se não estou enganado agora. Teve um casal que também tinha 23 anos de casado, só que eles são mais velhos que eu e a Alane, né? Nós, aparentemente, Sim, até não, nós vocês têm somos quase- jovens. Pelo menos todo mundo fala também. Não, são sim. Claro que são. Mas a idade deles realmente passa dos 50, assim, são mais senhores, assim, né? Mas são jovens também, são bem queridos aqui da igreja. E aí eles falaram que para eles foi muito bom, muito pontual o curso, porque assim, eles nunca tinham participado também, né? Eles já vieram, se converteram assim, há pouco tempo, né? Não são tão convertidos há tanto tempo assim, e nunca tinham participado de um curso e participaram e amaram o curso, assim, porque Ressignificou. isso, para eles muita coisa, assim, aprenderam muito. Principalmente o que mais tocou para eles foi o Poder da Aliança ali, a primeira aula que é contrato e aliança, né? Sim. E daí tanto é que eles moravam juntos, não eram nem casados nem no civil nem no religioso, Olha só. morando há 23 anos então, juntos. muitos Que coisa, testemunhos assim, né, Dirceu? De pessoas que estavam, a gente ouve o pessoal comentando, né? Sim, Que fez o curso e começou a casar, exatamente. né? Vários, Vivia né? junto, às vezes não estava no civil, Uhum. tanto tempo. E por quê? Chegou o conhecimento, começou a dar atenção ao casamento e querer fazer certinho, né? Exatamente. E aí eles casaram agora, se não me engano, semana passada, no Olha civil. só. E agora quer fazer um casamento religioso, Olha que eu só, faço. que legal. bênção, É né? muito É. bom. Isso aí é o galardão de vocês, né? Glória a Ver Deus esse por isso. povo É, querendo fazer o certo, fazer né? o certo, né? Isso Uma é muito aliança com maravilhoso. Deus, né? É. Isso não tem preço. Isso não né? tem preço. É. Não, e é interessante tu comentar da idade, porque é um curso que pode fazer desde casalzinho jovem Uhum. até mais velho, né? Porque a idade não tem a Exatamente. ver com a maturidade que tu atinge, a maturidade emocional, digamos Uhum. assim, né? Às vezes a gente olha um casalzinho mais velho, tudo, e aquele casal precisa encarecidamente de um curso.
Sim. né? Mas tem que dar esse passo, tem que ir É porque atrás. às vezes, né, tu colocou um ponto muito importante também, porque às vezes tu acha assim, não, o casal já tem experiência, né, é maduro e tal, né? Não precisa. Não, precisa Não, também. sim. E aí tu olha lá, de repente, pro casal novinho que casou agora, não, esses aí tem que fazer. Não necessariamente, de repente, Exato, talvez são mais maduros que o próprio casal que está casado há anos. E foi tão interessante que ali foi uma desigualdade assim, em idades, né? Tinha esse casal que eu acabei de falar, de 23 anos, e tinha um casal que fazia um mês que estava casado. Nossa, tão legal, porque daí tu vê assim as questões, né, particularidades, e o legal disso tudo é que o Poder da Aliança, o curso, né, de casais, ele atende todas as idades, Atende. independente de Todo ser mundo precisa recém-casado ou 23 anos de casados. Para te ver, tá se fazendo a reciclagem, Uhum, sim. entendeu? Porque o É casamento, necessário. enquanto não morre ninguém, tem que estar sendo reajustado. Exatamente, até É uma porque constância. um carro tu não faz um ajuste nele, né? Tu vai leva no mecânico e tudo mais para fazer manutenção e tudo mais para poder viajar, para ir para longe. Casamento não é diferente. Se tu quer ter uma viagem longa, né? Sim. Com a sua esposa, seu marido, para muitos anos juntos, tu tem que fazer reciclagem. Tem que estar melhorando, né? E aprimorando, fazendo curso, levando para Gramado, né? Isso aí. Passear, Tem. investir, né? Tem que investir. Tirar o dinheiro da poupança, Lucas, e Tem investir esse na plano, esposa. Ouviu, tio Patinhas? Não, na medida do possível nós vamos fazendo. É isso aí, isso aí. Não, Tem que claro ser. que é uma... Tu ri porque tu se identifica, né? Dirceu? Não. Aí, ó, Ah, eu você sei pensa muito bem que é tudo como é lá que é vão isso. ter. Não, o curso também tem ali sobre Tem a parte finança, financeira. que tem a é parte muito financeira. fundamental no relacionamento. casamento, com certeza. Tanto é que tem uma frase, eu não sei se eu vou saber falar ela exatamente, eu li um tempo atrás, já faz um tempo, que parece que é assim, se o dinheiro falta em casa, a alegria sai pela janela. Um negócio assim, né? Nem sei se é bem assim, mas enfim, Não, o vi contexto isso aí. está correto. Porque se falta dinheiro, começa a trazer coisas ruins para dentro de casa, né? Que começa o quê? Sim. Discussões, e normalmente no curso a gente fala, né? Que sempre cai... A culpa, né, cai sempre para aquele que é o gastador, o esbanjador, aquele que não economiza, aquele que não é o tio Patinha. Mas eu sou bem econômica. Não, Pode também. testemunhar de mim. Não, também é. Ah, então tá. Mas é uma coisa, pena que a Alane não está aqui, ela ia falar bem isso aí que eu vou falar agora. Uma questão é assim, tem que ter o controle financeiro, como o Lucas tem, eu também tenho, a gente ensina isso no curso, mas tem que cuidar para a esposa não ficar... Tipo, sem uma maquiagem, sem um salão de beleza que ela necessita. O homem não hoje ela precisa foi, hein? disso. Viu, Ó, gente? Façam um Aqui, curso. gente, ó, hoje ela foi, ó. Um cartãozinho, de repente, libera ali com limite ali, né? Eu costumo dizer que é sem limite zerado. Sem limite é zero. Mas é bem Mas isso aí. precisa, né? Porque a mulher tem necessidades diferentes que o homem, que o certeza. marido, né? A mulher Isso é tem, saudável, né? mas o problema é que muitas mulheres elas caem no golpe, no conto do consumismo, né? Aí Isso eu... é um fato, porque, tipo assim, o marketing ele exageros, visa né? muito mais a mulher do que o homem. Sim. Então, pra gente é mais difícil do que pra vocês, convenhamos. Com certeza, Porque, com certeza. né, vocês não vão se preocupar com maquiagem, Não, com coisas extras, né? No máximo um corte de cabelo, uma barba, mas lá, sei lá, uma vez por mês e olha lá, né? A mulher não, né? A mulher Mas é tem que aquele ter mais negócio, tempo, né? mais Quando cuidado. a gente casa, a gente tem que ter noção. Isso tem que fazer parte. Tem. A gente, claro, né? Lá em casa eu tenho a liberdade de comprar o que eu quero, tudo. Mas eu acredito que essa liberdade o Lucas me dá porque eu nunca exagerei. Quer dizer, acho, né? Que eu nunca exagerei. Não. Mas sempre busquei não exagerar. Porque o que eu vejo, às vezes, converso com algumas mulheres, que o problema delas é na angústia da alma, elas buscam um consolo na compra. Uhum. E isso também complica daí no A alegria casamento. dela tá lá na fazer compra. E a gente tem que entender aquele negócio que a gente sempre fala aqui na aba, né? A tua estação. Uhum. Saber... Para te ter uma noção, isso é tão verdade, Dirceu. A gente, quando também ganhou a Helena, a gente economizou, para ficar 2 anos ela em casa. A gente combinou, Tá, né? daí A gente saiu do combinou. trabalho, né? Isso, então tudo... Ou seja, pesou financeiramente Sim, falando, né? tudo certinho a gente fez, Uhum. entendeu? Só que o meu salário ficar 2 anos. equivalia a metade da renda da casa na época. Uhum. Então, realmente, era um corte bem na emenda. difícil. Bem pra na... gente. Sim, só que a gente queria também dizer uma frase legal. Claro,
Tem pessoas que não têm condições, a gente respeita, mas a gente se programou para isso. Então a gente fala com propriedade porque nós nos programamos. E até me dizia uma frase que eu achava muito bonita. Ela disse, criança tem que ter cheiro de mãe e não de creche. Perfeito, perfeito. Eu achava isso aí fantástico. 2 anos. Isso, Então, que foi o que a gente conseguiu. Se conseguisse mais, ela ficaria, mas a gente não conseguiu. Mas é um período bom, 2 anos. Então, 2 anos a Helena ficou com a gente. E eu achava engraçado, porque daí eu faceiro, né? A gente economizou certinho aqui e ali, mas de vez em quando saía, conforme dava. Aí eu disse, Batame, Deus é maravilhoso, né? Deus não deixou faltar alimento, não deixou faltar nada. E é uma benção. Tu não precisa de nada, graças a Deus. Ela disse, não é que eu não preciso de nada, é que eu não te peço. Eu não te digo. Mas precisava. Aquilo ali foi uma flecha na minha... Eu disse, poxa, eu tenho uma pérola dentro de casa. Entendeu? Ela poderia... A gente combinou, mas é mulher. Tem necessidades diferentes. Mas ela se sujeitou a realmente a não solicitar se ela viu que não tinha condições, entendeu? Então eu achei... Para aquela situação que você estava vivendo. E hoje eu quero te honrar publicamente, porque nesses 2 anos ela foi muito parceira mesmo. Porque às vezes tem homens, a gente sabe, a gente atende, que pega uma mulher que às vezes é consumista, não interessa o que combinaram. Querem e acabam se separando. Tu sabe disso, que existem pessoas que se divorciam por causa do financeiro. Sim. Entendeu? Hoje, atualmente, o maior número de divórcio é financeiramente. É mais do que adultério. É incrível. Olha só. Que loucura, né? É loucura, entendeu? Então, ela realmente sempre foi muito parceira nisso, né? Então, ela viveu a estação. A gente também. E a gente dá graças a Deus por esse tempo que a gente conseguiu ficar junto com a E agora tu falou uma questão, né, das estações, né? Tami e Lucas falaram, que também tem no curso, né? A gente fala sobre isso, tem muitos testemunhos sobre isso, de viver a sua estação. E é importante, é necessário, é um processo que muitas vezes o Senhor mesmo trata conosco, né? E eu vou dar um testemunho breve e rápido aqui, a gente está quase no final do programa. Aconteceu agora, recente, faz 2 semanas. Vocês sabem, né? O Matheus está na faculdade, ele está bem pesado para nós financeiramente falando. E a gente dá glória a Deus, porque assim, ele poderia ter passado, ele nem fez, né? Mas com certeza ele passaria para a Federal em Floripa, que seria de graça, né? Gratuitamente lá na Universidade Federal. E como ele passou para a Unesc é privada, né? Particular, a gente entendeu que foi Deus, né? Que abriu a porta para ele poder passar, que achava que não passaria aqui, né? Porque o índice de aprovação assim é bem alto, né? É muito concorrido, vem gente de fora, no Brasil todo, porque a Unesc é muito conceituada. E ele se qualificou muito bem lá, passou acho que em 10º, tudo, de 50 legal. Vagas que tinha, foi muito bem. Então foi Deus provisionando ali para ele que ele passasse realmente, né? E aí eu falei, então pelo menos eu vou fazer a nossa parte, né? De poder pagar a mensalidade e tudo, então estava bem apertado, assim. E aí teve um casal de amigos nossos que convidaram para a gente sair, para passear um pouco, agora férias e tudo mais. E era um local assim, um pouco mais longe, aí tinha gasto de combustível, da alimentação e tal. Aí eu falei para a Lani, amor, não dá por causa da faculdade do Matheus e tudo mais, né? Ela até ficou assim um pouco triste, né? Porque ela queria estar com os amigos e tudo mais. Mas ela entendeu a nossa estação dela. Assim, não, amor, eu entendo a nossa estação e tal, né? Não é, amém. Mas ela foi para Deus, foi, né? Deus, tal. Não se lamentar, né? Mas foi, né? O coração dela, o coração, né? Ela estava triste mesmo, né? No lugar certo. Porque, tipo assim, exatamente. Do que ir para internet ou para uma vizinha, né? Que nem crente talvez, muitas vezes, né? E foi para Deus, o melhor lugar, para o nosso pai, né? O nosso paizinho. E Deus foi tão assim, maravilhoso com ela, conosco, né? Mas com ela porque ele tem um cuidado de pai mesmo, né? Quando, assim como a Helena vem para vocês sempre vão dar o melhor para ela, mesmo dentro das necessidades de vocês. Nosso pai, ele supre todas as nossas necessidades, até muitas vezes sem nós pedirmos, né? Ele sabe disso, né? E ela foi lá para ele, né? Chorou e tal. E interessante, no culto de domingo, isso era uma quinta-feira, daí teve o culto no final de semana, domingo. Se não me engano, acho que era o primeiro culto do ano, dia 1º, se não me falha a memória. E aí uma irmã assim tocou nela assim, me passa o Pix, né? Que Pix? Não, o teu Pix aí, eu quero ofertar na tua vida. E era o dinheiro exato para depois, na outra semana, a gente poder ir viajar ali. Então, Deus cuida dos detalhes. Né? Deus é um pai que cuida mesmo e ele não é negligente, né? Eu lembro que nessa época, e como outros também,
se eu posso dizer que faltou alguma coisa lá em casa, foi supérfluo, né? O que a gente precisava, nunca. E eu lembro que de vez em quando Deus ainda dava uns carinhos, assim, né? Uns mimos. Deus é lindo. Porque eu lembro que a Helena era pequenininha nessa época que eu estava em casa e eu queria muito registrar, fazer um ensaio fotográfico bonito e tal, né? E eu ganhei 2 ensaios. Nossa. Só Deus. Veio na mão, né? A gente nem pediu. As pessoas perguntam, não tem desejo de fazer foi lá em casa, né? book, eu acho, né? Não, era um outro nome. Sei lá como é que é o nome. Ensaio. Lá em Floripa a gente fez, olha só. Nossa, que legal. Então foi 3. 3? Porque esse foi de Floripa, teve aquele que a Ed foi lá em casa, que ela registrou. É verdade. E teve ali do Rincão. 2 anos. 3 Que legal. Então Deus E vocês nem pediram isso? Não. Só chegaram e perguntaram, vocês não querem fazer? Não, mas daí a gente não tem. Não, eu tô dando para vocês. Amém, então vamos embora. Esse Deus não é gente mesmo. Esse Deus não é gente. Odisseu, e o que tu falou ali, ó, até pro pessoal que está ouvindo, não quer dizer que a gente não fica triste quando não tem condições. Ninguém é super. Ninguém, porque tipo, você ficou em somos casa, seres humanos, sujeitou assim, contente. Não. São estações que às vezes nos entristecem mesmo, porque nós somos humanos. Igual a Alane, ficou triste? Obviamente, é um desejo do coração. Só que o que ela decidiu? Não vou esbanjar, vou pro Pai. Isso. Tu entendeu? Então Deus solucionou. E aí, algumas pessoas ficam tristes, vão lá e se arrebentam tudo. Exatamente. Deus não tem falou compromisso com isso. Uma coisa que eu ia falar agora, exatamente, Lucas. Dependendo assim, eu poderia passar o cartão, vai passar o cartão no combustível, passar o cartão no local. Vou viajar e fazer com as minhas próprias forças, né? Mas como Saul fez, né? De sacrificar antes do tempo, não esperar Samuel chegar. Então eu falei, não, amor, se for. Daí ela falou, não, mas Deus vai abrir as portas, vai abençoar, eu tenho certeza. Eu disse, amém. Eu creio também. E se for de Deus pra gente ir lá. Tremendo, né? E não deu domingo, nossa, foi Deus tremendo. É maravilhoso, Deus é maravilhoso. Fora de série. E mais algumas considerações, assim, porque a gente já está chegando meio que no final, né? Do curso, que além do, né, que a gente falou, né, falamos das estações agora, falamos, né, a linguagem de amor, né, finança, falamos também. Para vocês, claro, vocês casaram já no civil, no religioso, então a parte de contrato aliança estava bem definido para vocês, né? Aí teve mais aquela santidade, não sei se para vocês também, né? Vocês são santos, né? Tem até uma auréola na cabeça. Aí. Não, tudo que é para agregar faz a diferença, né? Todas as matérias, por mais que a gente saiba, mas a gente precisa ouvir novamente. Sim. Para que a gente possa colocar em prática, senão a gente acaba esquecendo. E é um curso bem completo, né? Eu achei muito legal, assim, que vocês abordaram a questão sexual de uma maneira diferente. A gente ia acabar esquecendo. Eu já estava esquecendo a parte sexual, é verdade. Até eu lembro que vocês fizeram separado, né? Isso aí foi muito legal. Isso, homem para um lado, mulher para outro, né? Consegue uma abertura maior para tratar. Principalmente a mulher que é mais fechada, tem mais dificuldade de se abrir, né? E foi interessante que nós já havíamos acabado lá, quando a gente chegou, ainda nos mandaram esperar nós um pouquinho. Estavam falando ainda, falando ainda. Loucura. Mexeu com muita gente, né? Essa aula é forte, porque é forte espiritualmente falando, né? E é forte no sentido, assim, emocionalmente também falando, né? Onde tu tem pessoas, mulheres, né? Que até homens também, que muitas vezes na adolescência, na juventude, foram abusados talvez por um parente, por um amigo, né? Vizinho. E aí depois na relação sexual, né, o casal ali, que é algo que Deus, eu sempre falo no curso, né, o sexo foi criado por Deus, né? Deus abençoou o sexo, mas no casamento. É isso aí. E o pastor estava falando uma coisa muito legal, que sexo antes do casamento é pecado, sexo fora do casamento é pecado, e não fazer sexo no casamento também é pecado. Essa é boa. E é verdade, cara, porque realmente o casal tem que fazer sexo mesmo, né? E não é só para procriação, não é só para ter a continuidade dos filhos, né? Não, é uma bênção, é uma dádiva do Senhor, né? E é necessário, Uma vez eu li num carro também uma frase que dizia assim, ó, Deus criou o sexo seguro e o chamou de casamento. Top, é isso aí. Eu também vi essa frase, é muito verdadeira. Isso aí é muito verdadeiro, é verdade. E é um tema delicado, né? Sim. A maioria das pessoas não querem tocar, até porque muita coisa muito é tabu, né? Então, quando tu conversa assim, numa roda de mulheres, né? Tem uma abertura maior. Foi muito legal. Não constrange, legal. né? Não constrange.
E eu sempre costumo falar que assim, Deus faz essas coisas tudo certo, né? Tanto é que ele fez o casamento, né? E o diabo, ele não tem criatividade nenhuma, ele copia todas as coisas de Deus, né? Para tentar, né, trazer. O que ele faz, né? Então, do sexo ele cria pornografia, do sexo, né, do casamento ali, né, ele acaba trazendo para o adultério, né? Ele criando essas ferramentas, né, que são abominações aos olhos do Senhor, e aonde pessoas, infelizmente, crentes mesmo, a gente está falando aqui para crentes, né, pessoas que são aqui convertidas, que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, mas que infelizmente acabam caindo, né, nesses erros de pornografia, naquele estudo, não sei se foi para vocês já na primeira aula, que vocês são da primeira turma, né, ou se foi depois nas outras turmas, eu levantei uma pesquisa, né, vocês me dizem se eu falei isso para vocês ou não, não, acho que vocês foi antes da pandemia? Foi. Foi, Acho que primeiro ou foi foi antes. durante a pandemia? Não, o de vocês foi durante a pandemia, isso, Foi a primeira turma durante a pandemia. 2020, né? Vocês fizeram, né? Ou 21. Tudo isso. Ou Eu acho 20 que ou já foi, 21, por aí. passar rápido. Não, agora eu lembrei que foi na pandemia, porque na pandemia a gente tinha um curso, que era a Aliança. E aí esse curso não deu certo ali, porque daí acabou por causa da pandemia, e quando a gente voltou com o Poder da Aliança, que aí foi um curso nosso da Abapai, né? É bom frisar aqui que nasceu aqui da Abapai para os membros da Abapai, né? Não foi um curso que veio de outros para a gente adaptar, não. A gente criou, né, com a graça de Deus, né? E ali, na questão então da pornografia, onde muitas mulheres são atacadas pela parte de pornografia. Antigamente era só os homens, né? E hoje aumentou, em função da pandemia mesmo, mais de 30% hoje de mulheres consomem pornografia, infelizmente. Não, eu me lembro sim, tu falou. Eu falei. Tá. É um índice bem grande. Bem alto, e, assim, né? É um negócio que se a gente não toca no assunto, seja por medo, Medo, né? Vergonha, por qualquer coisa. exatamente. Porque o diabo, ele primeiro te coloca nesse enredo, né? Depois ele te constrange por ter caído, né? Sim. Mas são situações que tu só vai encontrar a cura conversando. Exato, te abrindo, né? Sim. E por isso que foi muito legal separar. Entendeu? Porque daí a mulher não ficou constrangida, nem o homem, né? Isso. De conversa. Foi muito bom. Essa parte foi também fantástica. E precisa mesmo, né? É necessário. Tem que curar, tem que tocar para poder curar. Exatamente. Se não cura, né? Se Vai não continuar, tocar, né? Se não abrir isso aí, né? Essa ferida, né? Não vai curar, né? Nunca vai trazer para a luz, né? Isso aí. E muitos casais, infelizmente, são assim, ficam escondendo, né? Questão, como falei antes, né? De abuso na infância, que aí a mulher daí tem vergonha de tirar a roupa na frente do marido, ou tem vergonha de ter prazer, de ser tocado, tudo isso, né? Que até teve aquela... Pode-se dizer até uma aula, uma palestra, né, com a sexóloga, aquela Ariane, né, aqui na igreja, e foi muito... Ela fez para as mulheres só, né, um dia, né, uma noite, né, e depois para os casais, né. Então foi muito top. Eu tinha até um certo receio, porque eu não conhecia ela até então, né, a Alane até já tinha participado, a Vivi também, por isso que elas trouxeram a Ariane. E eu tinha uma certa aversão, assim, porque dependendo ela poderia estar banalizando, vulgarizando, né? Mas todos, né, e eu também vi, né, e fiquei até, assim, bem admirado, bem feliz, né, porque ela tratou, assim, com propriedade e sem vulgarizar, sem menosprezar, né? Uma coisa que ela falou no curso, que para mim foi bem, que eu achei muito lindo, na verdade, é que em todo momento ela frisava que o sexo era criado por Deus. Né? Sim, ela repetia, né? É necessário. Porque, na verdade, a gente demonizou, né? Uma coisa que não era do diabo. A gente deu para o diabo coisa que era do Senhor, que Deus criou, né? Como eu falei antes, né? Que o sexo nasceu no casamento. Isso é tão sério que tinha um obreiro na igreja aqui, em Criciúma, não era na Isara, que quando ele ia ter relacionamento com a esposa, ele fazia uma oração e dizia: Senhor, agora eu vou me relacionar com a minha esposa. Coabitar com a minha esposa. O Senhor fica aí, que agora eu vou... O senhor fecha o olho aí. Não, tá para os ouvidos aí. Tem cabimento isso aí? Não tem cabimento. Não tem cabimento. Mas dependendo da pessoa que tu conversar, tem muita gente que acha que Cristo não tá ali. Não se alegra com o sexo, né? Não.
e que não tá vendo mesmo, né? Uhum. Como se fosse tomar banho, Jesus não tivesse É, esperado. isso, Fosse exatamente. ter uma relação sexual com teu marido, né? Se Deus abençoa, né? O próprio Deus abençoa. Então, a gente não pode amaldiçoar o que Deus abençoa, né? É isso aí. Dentro do verdade. casamento é bênção, é bênção de Deus E mesmo. fora é maldição. É maldição. É isso aí mesmo. É ótimo, muito bom. Muito bom. Chegamos Faltou ao até final. tempo, né? Ô, Pois então, se for, né, a gente vai longe, né? História. Nem contamos piada hoje, história, né? Mas não vai faltar oportunidade. Então, Lucas, Tami, muito obrigado, né? Nós por aceitar o nosso agradecemos. convite aqui. Infelizmente Muito a Alane bom. não pôde estar, né? Mas fica o meu agradecimento dela aqui também, né? Para vocês. E quem sabe numa próxima oportunidade traremos vocês novamente aqui, quem sabe para contar uma experiência, né, de um casal que até vocês, né, pelo fato, né, que estão cuidando de grupo de convívio, né, tem algumas histórias até boas e ruins, como pastor, né, tem de tudo. Quem sabe a gente traz aí uma hora para contar isso aí, né, um testemunho de bênção não só de vocês, né, mas de um casal que talvez estava separando, né, mas pela experiência de vocês, pela aperfeiçoamento, né, da vida de vocês, dos cursos que vocês fizeram, desse aqui e outros, né, puderam, né, dar subsídios, né, para que vocês pudessem aconselhar, né, claro, com o Espírito Santo sempre direcionando, né, mas dar bons conselhos, né, para que o casal, né, se una, né, porque assim a gente sempre fala no nosso curso, né, o Poder da Aliança é que a gente vai lutar até o fim. Até onde não tiver mais forças, né, do casal, até ele disser, não, acabou, separou, aí não tem mais o que fazer, né? Mas enquanto ainda respirar, vamos dizer assim, né? Enquanto houver fôlego, né? A gente vai lutar, né? Para que não separe. Na igreja, isso aqui, e os casais, vocês sempre tentam a reconciliação. É verdade. Isso é muito bonito, muito bonito. Eu acredito que Deus se agrada muito disso. Porque é vocês cuidando de algo que Deus criou. Olha a responsabilidade. É verdade. Cuidar de algo que Deus criou, que Deus amou, que Deus planejou. E confiar a homens, né, que temos falhas. Mas essa não. Somos falhos. Restaura esse casamento comigo. Nossa, aí é maravilhoso. Não tem preço, é verdade. Vale a pena qualquer sacrifício. Com certeza. Horas, de repente, à noite, final de semana, vale a pena. Vale a pena. E falando só, para finalizar, né, falando de vale a pena, teve um casal que veio de fora para congregar conosco aqui na Abapai. Mais um de muitos, né? Muitos estão vindo, né? Tá um êxodo muito grande, hein? O de vocês, de outros do Lilinha também, né? E esse casal daí nos procurou, porque daí, pelo fato de eles virem de uma cidade, né, nova, que eles não conheciam ninguém, estavam recém-iniciando na Abapai. Então daí eles nos procuraram, foi agora, em dezembro, a gente estava de férias, aí eu vi que era sério o negócio. Fui lá, eu e a Alane atendemos eles lá na padaria, lá que a gente costuma atender lá, né? Legal. Porque a social estava fechada, não tinha como atender. E aí ficamos lá uma horinha com eles e tal, daí assim, aconselhamos, né, demos orientações, oramos com eles e tal, e eles, foi libertador assim para eles. Eles falaram que se nós não tivéssemos parado para eles, talvez eles teriam separado. Porque foi assim meio sério, assim, né? E agora Deus está no processo, é um processo, né, de restauração, transformação. Mas é maravilhoso. Mas vale a pena parar para né? É verdade. Então tá, muito obrigado aí. Isso aí. Até Nós a que próxima. agradecemos e até mais. Até mais, gente. Agradecemos Então tá, de gente, coração. obrigado pela audiência de vocês, né? Aqueles que estão nos assistindo aí ao vivo, que eles estão nos ouvindo. Então esperamos vocês aí amanhã, tem reprise amanhã, né? Quem quiser ouvir de novo, quem é fominha, quem quiser assistir de novo, então amanhã ao meio-dia até 1h da tarde. E toda quarta-feira estaremos aqui novamente, eu e a Alane. Hoje a Alane não esteve aqui, mas na próxima com certeza ela vai estar. Então Deus abençoe, uma ótima quarta-feira abençoada, né? Fim de quarta-feira à noite agora, e um início de quinta, e uma semana abençoada em nome de Jesus. Até a próxima.